Pode sentar-se em nome do Senhor Jesus. O Senhor está aqui. Amém. Abra sua Bíblia em dois textos da palavra de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 15 e Salmos 106, versículo 2. Comecemos pelo Salmo, se você achar melhor. 106, versículo 2 de Salmos, e depois Hebreus capítulo 13, versículo 15. Salmos 106, versículo 2. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Salmo 106, versículo 2 diz assim: quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Eu vou repetir. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? E agora o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. 5 não, queridos, perdão, 9. Eu estou com oferta ainda. Versículo 9. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo 13, versículo 9. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. Meu amado, repita comigo. Meu coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar no qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Feche os teus olhos, ore comigo. Obrigado, Senhor, por este tempo com a tua palavra, e permita que o nosso coração esta noite esteja totalmente livre para absorver, para entender, e acima de tudo para permitir que essa semente chegue ao lugar mais íntimo, mais profundo da nossa vida. Por isso aqui, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu peço que toda a interferência, toda a resistência neste lugar, Pai, ela seja quebrada, desfeita, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Não permita que nem mesmo espíritos malignos estejam neste lugar, Pai amado. Com essa expectativa nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Permita que a nossa mente, a nossa atenção esteja totalmente voltada somente ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meu amado? Amém, igreja de Deus? Desligue o seu celular, não encoste a cabeça na pessoa que está do seu lado, por gentileza. E tudo isso para que a gente não perca o que Deus quer trazer para nós esta noite. Amém? Eu quero falar sobre o significado do louvor hoje. Às vezes eu me pego pensando em Deus e seus feitos em favor do homem. E é impressionante como Deus ele trabalha para chamar a atenção do homem e em favor do homem sobre esta terra. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo ensinos me dizendo que Deus ele não está parado. Eu vou repetir para você: Deus não está parado. Amém? Ele está trabalhando para aqueles que nele esperam. A Bíblia diz que Deus ele está atento aos fiéis. Deus se aproxima, é movimento daqueles que se humilham. Deus se move em favor daqueles que oram e buscam a Ele. Deus até mesmo move a natureza em favor do homem, se preciso for. Portanto, Deus é um Deus de movimento. Muito embora tenhamos apenas o seu nome para adorarmos, muito embora Deus seja espírito, ou seja, invisível, é pela fé que podemos acessar a pessoa, é pela fé que podemos ter ou experimentar um relacionamento com Deus sobrenatural. Colocando a nossa fé em Deus, quando nós colocamos a nossa fé no Todo-Poderoso, esta relação ela é marcada
por ações poderosas em nosso favor. É assim com a tua vida? Não? Se for, diga amém. Amém. Jesus, é assim com a tua vida, amado? Amém. Que bom. Meu incômodo ainda é encontrar pessoas que dizem acreditar em Deus, mas que não acreditam que Ele está em movimento, principalmente quando se trata do tempo presente. Nós somos muito do olhar o tempo presente e esquecemos o passado no seu sentido positivo. Ah, Deus não ouve, Deus não faz, Deus me abandonou. São muitas colocações a respeito de que Deus nos parece fazer acreditar, ou quando falamos dessa maneira, parece que ainda temos uma visão de Deus, aquele Deus, digamos, assoberbado, sentado num grande trono branco, com uma grande barba, com uma cara meio fechada ou até mesmo feia, com uma espécie de velhice tomando conta dele, e até mesmo com uma postura muito egocêntrica. Geralmente é a maneira como as pessoas desenham Deus. Então permita-me te dizer algo. Deus é grande. Você pode dizer amém, igreja, se você crê nisso? Mas não é velho, não é chato, não é mal-humorado, não é assoberbado. Deus não está parado, não é inerte, Deus não é estático. Ele é um Deus de amor em ação. Está em movimento, é dinâmico, é atuante. Deus no mínimo está em movimento pela nossa vida, diz a palavra dele. Deus é o centro do universo, meu querido. E ainda assim, Ele sendo o centro, tem trabalhado, tem se movimentado em nosso favor. Porém, não pense que Deus é o seu servo. Amém? Amém. Pergunto: é justo dizermos ou duvidarmos da ação de Deus em nossa vida? As nossas orações geralmente ela tem como marca um pedido, ou seja, Deus, vem em meu favor, age aqui em mim, levanta a tua mão, move alguma coisa sobre mim. E acredite, escute o que eu vou te dizer, Ele está fazendo isso. Se você não acredita nisso, está duvidando da própria palavra de Deus, da qual Ele nos ensina. É a Bíblia quem diz que quando vamos a Deus, meu amado, por fé, escute, quando vamos a Deus por fé, diz a Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 6, quando vamos a Deus por fé, Ele é um Deus que nos premia, Ele é um Deus que nos recompensa, Deus é um Deus que nos dá galardão por isto. Amém? Então quem de fato está parado? Eu ou Ele? Qual tem sido o nosso movimento na direção do Todo-Poderoso? Vamos mudar um pouquinho o prisma. Com que vontade, com que desejo eu tenho ido na direção de Deus? A iniciativa tem sido minha. Quanto tenho decidido em fazer a minha parte, dando a Deus no que compete a mim? Pode não parecer, meu querido, mas a Bíblia diz que mesmo Deus vindo a nós, se movimentando na minha direção, escute, Ele também espera o meu movimento em direção a Ele. E por incrível que pareça, até para isso Deus nos dá alternativas. O louvor é um deles. É um meio que Deus nos ensina em sua palavra, pelo qual nós podemos nos achegar e alcançar Deus. Da mesma forma que estar com Deus significa estarmos com a palavra, estarmos em oração, louvor, diga louvor. Louvor é uma alternativa, é um instrumento que Deus dá para podermos nos aproximar dele. Você está aqui ainda? Deus tem uma expectativa, tem uma esperança de que eu e você tomemos a decisão de ir a Ele através do louvor. O que não é louvor? Louvor, em primeiro lugar, não está restrito a nada. Vamos lembrar muito bem disso. Louvor não é apenas música, como muitos entendem. Muita gente pensa que louvor é estritamente a música ou as palavras cantadas. Na verdade, meu querido, nós podemos expressar o nosso louvor através da música, mas não é necessariamente música. Eu me lembro de décadas atrás, eu sou da época, meu amado, em que nós vivíamos uma batalha. Eu aprendi a tocar violão por causa da igreja, foi dentro de uma igreja. Meu primeiro violão ele tinha uma corda apenas. A primeira música que eu toquei com meu violão foi Milionário José Rico. Meu violão era rachado, tinha uma cordinha Mi, a Mizinha, aquela corda mais fininha do violão.
E aí eu colocava o Milionário José Rico na vitrola do meu pai e ficava no tum, tim, tim, tum, tum, tim, tim, tim. E esse foi o meu estímulo para tocar violão. O Milionário José Rico é terrível, né? E foi assim que eu aprendi a me envolver com o que significava louvor posteriormente. Eu sou da época em que era muito difícil termos dentro de uma igreja, dentro de uma reunião, ter uma bateria, ter um baixo, ter alguns instrumentos musicais, porque isso na verdade era muito pecado para aquela época. A dança ainda era algo proibido. Aliás, algumas reuniões só eram vistas como reuniões se alguém estivesse para manifestar ou ministrar o louvor. Que coisa, né? Ai, Jesus. Permita-me te dizer algo. Deus, para ser louvado, Ele não depende de coisas ou circunstâncias. Graças a Deus. Será que você entende isso? O meu louvor não depende de elementos humanos. O meu louvor depende da minha iniciativa, do meu coração colocado em Deus. Amém? O que não é louvor? Meu louvor não está restrito a ninguém. Algo que precisa ser desmistificado, por exemplo, e eu não gosto de chamar, olhe para mim aqui, ó. Eu não gosto de chamar essa turma toda que está aqui, que são os meus amados, é a minha equipe de bênção também neste lugar, o grande ministério de Deus, ministrando um louvor, adoração, guiando-nos neste lugar. Eu não gosto de chamar essa turma de ministério de louvor, porque dá a impressão que esse ministério, esse serviço, porque o termo ministério é serviço, pertence só a eles. Amém. Por isso que eu chamo de ministério de música, porque esse ministério de música expressa louvor a Deus. Porque louvor, querido, não está com eles, não depende só deles. Amém. O louvor pertence a cada um de nós e é uma responsabilidade individual perante o Senhor. Olhe para mim. Chegar neste lugar e ter expectativas sobre esses homens aqui em cima, você está redondamente enganado e vai cair. Está perdendo de Deus por isso. Esperar em homens aqui em cima, você está com problemas. Ainda não entendeu o que é louvar a Deus. Está aqui ainda? Ai, meu Deus. Eu me lembro que uma vez eu estava chegando na igreja bíblica, participava do ministério de louvor. Ministério de louvor. Quando de repente eu cheguei atrasado no culto, e na época eu ministrava, cantava junto com toda a equipe, e eu cheguei muito atrasado, e lá estava o Edilson, um grande amado de Deus, até os dias de hoje, e ele estava desesperado pela minha chegada. E antes de começar o culto, ele falou assim: será que o Edu está por aí? E você imagine como eu me senti. O pavão. Estou aqui. Estou chegando. Mas Deus tem suas formas de quebrar a gente, né? Dá um amém, vai se você quebrar. Calma lá. Amém? Louvor não está restrito a talento, a canto, a músico. Se fosse assim, Deus não convidaria a natureza para louvá-lo. Porque a Bíblia diz que tudo, quando tem fôlego, louve ao Senhor. Você pode dizer amém por isso? O meu louvor a Deus depende de mim e de mais ninguém. Eu posso ter a influência, eu posso ter alguém que me ajude, eu posso ter alguém, vou ter alguém que me acompanhe e que me guie nisso, mas de maneira nenhuma eu dependo de pessoas para louvar a Deus. Então, a começar de agora, desvincule-se de homens e coisas, porque Deus espera o seu louvor para Ele. Amém? O que é louvor? É uma marca dos povos da antiguidade para com os deuses. Havia celebração dos deuses com os povos pagãos, vamos dizer assim. E com o povo de Israel não foi diferente. Porém, o louvor do povo de Deus para o Deus Criador era um louvor totalmente diferenciado. O livro de Salmos, que você tem aqui hoje na Bíblia, ele foi tido como o inário dos judeus. Ele contém 150 capítulos. Escute, um terço dos salmos escritos tem como foco louvor a Deus. Que coisa! Por convocação
É o chamado de Deus ao seu povo para nós nos aproximarmos a Ele através do louvor. Há pelo menos 3 palavras importantes na Bíblia que eu penso que nós devemos partilhar aqui bem rapidamente sobre os seus significados e o quanto isso nos afeta. A primeira palavra no hebraico para louvor é halal, de onde vem o nosso termo aleluia. Significa exaltar, vangloriar, júbilo, brilhar. Deriva de festa, festa de júbilo, canções de louvor, elogio, reconhecimento dos atos divinos. Que coisa maravilhosa. E é impressionante que Deus, na história do povo hebreu, Ele cria festa para o seu povo. Deus, Ele cria, na verdade, momentos em que seu povo, Ele experimenta festa. Não é a festa pela festa, meu amado. É a festa para o reconhecimento daquele que tem suprido, mantido e abençoado o seu povo. Esse era o motivo porque Deus queria que as festas acontecessem. Festa. Reconhecer a Deus. E na medida em que eles celebravam a Deus, através das festas estabelecidas, Deus tinha em contrapartida o derramamento de alegria sobre o seu povo. Quando o povo de Deus se unia, se juntava para engrandecer, para louvar, em forma de gratidão, dando gratidão ao Senhor, reconhecendo o favor divino sobre as suas vidas, Deus, Ele vinha com alegria sobre o povo. Permita-me te perguntar: você ainda é do tipo que se escandaliza com o louvor a Deus? Você ainda é do tipo que se escandaliza com dança, com palmas, com danças, com assovios, com bandeiras? Porque tudo isso é bíblico. O povo de Deus, meu querido, é um povo de festa. Sim ou não? Pastor, é balada gospel. Não, irmão, não é balada gospel. É festa na presença do Todo-Poderoso. Olhe para mim, por favor. Você tem toda a liberdade de, na presença de Deus, festejando ao Senhor, liberar a tua vida com toda a tua força, com todo o teu ânimo, com tudo que você tem, pode e é, para celebrar o seu Deus. Olhe para mim. E não precisamos de droga para isso. Não precisamos de bebida para isso. Não precisamos de pegação para isso. Amém? O ajuntamento do povo de Deus é um ajuntamento de pessoas que estão dispostas a fazer festa, porque juntou é festa para o Todo-Poderoso. Está aqui o meu nome, meu querido. Louvor é marca do povo de Deus. Cante, dance, vou repetir para você. Cante, dance, pule, grite, assovie, aplauda, exalte o nome do Senhor quando você estiver junto com aquele que está do teu lado. Juntou, vai dar festa. Amém? Jesus amado. Segunda palavra importante: o louvor significa confessar. É outro significado da palavra louvor no hebraico. Confessar, ato ou manifestação pública, é uma expressão. Louvor tem essa característica: um ato, uma manifestação, uma confissão de nossas vidas para com Deus e perante as pessoas que estão à nossa volta. E eu gosto desse termo confessar. Puxa vida, diz respeito ao fato de nós abrirmos a nossa boca para louvarmos a Deus. Diz respeito ao fato de eu não ter qualquer dificuldade, de onde quer que eu esteja, abrir a minha boca e dizer: louvado seja o meu Deus. Você está aqui ainda? Infelizmente, há muitos cristãos que hoje dizem crer em Deus e dizem ter uma vida com Ele, mas literalmente as suas confissões estão estranhas, estão confusas. É impressionante a quantidade de cristãos que eu encontro nos dias de hoje, trocando facilmente uma declaração: louvado seja o meu Deus, glória a Deus, bendito seja o Senhor, trocando por palavrões. Tem gente trocando
o louvor a Deus por conveniências. Não fala isso não, senão vai, né, não é conveniente falar de Deus aqui e tal. A gente abriu mão de louvar a Deus por causa de constrangimentos. Ninguém se constrange quando o nosso filho passa mal e temos que nos manifestar lá no PS, né? Você está aqui ainda? Ninguém se constrange em acionar um advogado para requerer seus direitos. Ninguém se constrange em se manifestar com o gol do seu time. Ninguém se constrange em cantar parabéns numa pizzaria para alguém que ele nem sabe, mas acompanha o parabéns. Você já fez isso, né? Estoura um parabéns lá no canto da pizzaria. Não sei quem é, nunca vi, não faço a menor ideia. Parabéns para... Vamos aí. Ninguém se constrange em cantar no karaokê terrivelmente. Ninguém tem dificuldades de abrir a sua boca e falar: Senhor, pelo amor de Deus, vem sobre a minha vida porque eu preciso da tua ação. A pergunta que eu faço é: por que temos estado tão constrangidos em abrirmos a nossa boca para louvarmos a Deus? Você está aqui ainda? Parece que louvar a Deus ultimamente fica estranho. Aliás, esse negócio de mexer o corpo, pastor, não é muito comigo. Eu sou meio duro, sabe? E aí vai tantas desculpas. Por que a gente tem deixado de louvar a Deus com alegria, com festa, com total expressão? Deus não deixou de ser Deus. Deus não deixou de ser merecedor do nosso louvor. Deus não deixou de vir a você. Por que temos dificuldade de louvar a Deus? Salmo 18, versículo 49 diz assim: glorificar-te-ei, pois, entre os gentios. Sabe quem eram os gentios? Aqueles que eles entendiam que não conheciam a Deus, não faziam parte de Deus. E eles diziam o seguinte: glorificar-te-ei, pois, no meio deles. Ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Salmo 138, versículos 1 e 2: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Por quê? Por causa da tua misericórdia, por causa da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Louve ao Senhor. Tem ideia de quanto o reino das trevas se contorce quando você louva? Aleluia. Tem ideia disso? Tem ideia do quanto a sua carne, a minha carne, perde forças quando eu resolvo colocar toda a minha carne na direção de falar: Senhor, tu és digno da minha adoração, meu corpo, minha alma, meu espírito te louva. Tem ideia do quanto isso agrada a Deus? Tem ideia? Eu ando jogando bola com algumas pessoas não crentes. E vira e mexe ando conhecendo um 007. 007 é crente meio escondido. Ele aparece quando assim dá uma oportunidade. Entendeu? Você é pastor. Aliás, no meio do futebol eu não sou conhecido como Edu, sou conhecido como pastor. Ô pastor, passa com o pastor lá. E de quinta-feira, que é o dia que eu consigo dar uma escapada para descansar um pouquinho a minha cabeça, que é na bola. E um fala daqui e outro que chega ali: ô pastor, tudo bem? Tá. Esses dias atrás, um camarada jogando bola, e palavrão para lá e palavrão para cá. E eu na minha, sem fazer qualquer reclamação, não estou lá para julgar eles, não é minha função, estou lá para brincar. E se tiver que mudar alguma coisa, que seja pelo meu testemunho. Tem sido meu desafio. De repente, na quinta-feira seguinte, vem lá o irmãozinho:
E aí, pastor? Eu falei, você é crente? Eu sou, irmão, sou da igreja tal, pá. Bola rolando e, filho da... Jesus. Como diz o Paulo, cadê o pastor Paulo, né? Abençoado. Só abençoando a vida deles. Mas devagarinho a gente vai fazendo diferença. Devagarinho, né? Tempos atrás eu estava do mesmo jeito, botando uma bola, sentado, final do cantinho, sentei lá, descansando do suor, aquela tranqueira, sujeira toda. Sentou um camarada do meu lado. Ele ficou olhando, pô, você é pastor, né? Eu falei, como é que você sabe? O povo está falando aí que você é pastor. Então eu sou. Eu falei, então, rapaz, também, estou meio longe. Meu irmão, não deu tempo. Eu falei, você está longe? Por que você está longe? Isso, sabe, Bíblia nele, Senhor nele e tal. Isso foi no sábado, quando foi no domingo ele estava aqui. Abre a tua boca para louvar a Deus. A palavra que significa louvor é Shabá, de onde vem também a nossa palavra sábado, ou sabático. Significa, por incrível que pareça, uma palavra que significa louvor. Reconhecer os feitos, tem como alvo o poder, a glória, a santidade do Senhor, louvar a Deus por atos e feitos poderosos. Escute, Deus é aquele que nos faz parar para observar as obras de suas mãos. Aliás, o sábado foi estabelecido por isso. Deus, no sétimo dia, Ele parou tudo, descansou e olhou a sua obra. Pensando um pouquinho sobre nós, eu fico pensando como que nós, como humanos, apesar de filhos de Deus, ainda tratamos muita coisa como humana e não espiritual. Talvez você me diga, mas pastor, é lógico, nós somos pessoas humanas que vivemos no mundo no meio de humanos. É verdade, eu concordo. Eu não estou tentando negar a nossa humanidade aqui, por favor. Mas eu entendo que quando nós conhecemos a Deus, quando entramos numa vida com Deus, a minha humanidade, ela vai ser totalmente afetada pelo próprio Deus. Amém? Quando eu conheço a Deus, de alguma forma, minha vida humana, ela se torna afetada, interferida pelo Espírito de Deus. Ou seja, muito embora sejamos humanos, nós quando começamos a andar com Deus, andamos por fé. Por isso andamos pelos olhos de Deus. Iremos olhar como Deus olha. Deus vai nos ensinar o que olharmos, para onde olharmos, o que devemos olhar, o que devemos focar. Uma boa parte de nós ainda não consegue louvar a Deus porque estamos sempre olhando, olhe para mim por favor, só o presente. O humano de hoje, a sociedade, na sua total humanidade, só consegue olhar o dia de hoje, só querem as ações imediatas. Meu querido, aprenda uma coisa: aquele que caminha com Deus, ele entende que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aonde que eu quero chegar? E quando os dias são difíceis para mim, quando eu enfrento problemas e dificuldades na minha vida, quando eu pretendo olhar para o futuro e isso é tão difícil, quando o meu dia de hoje já é tão difícil vivê-lo, a Bíblia diz que é importante nós adorarmos a Deus pelo Shabá. Olhe para mim, pare para olhar os grandes feitos que o Senhor fez sobre a tua vida. Você está aqui? Eis porque o louvor como Shabá é importante. Louvar a Deus por Shabá significa louvar a Deus Ebenezer. Por que você louva a Deus? Por Ebenezer. O que é Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Você está aqui? Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus ainda é Deus e Ele cuidou de mim até aqui. Olhe para trás e preste atenção em como Deus supriu, como Deus na verdade alcançou a tua vida, como Deus curou, como Deus restaurou, como Deus sustentou você. Olhe para trás.
por que Ele falharia agora? Se Ele cuidou de você até aqui, Ele é o mesmo Deus de ontem, que continua o mesmo hoje e será eternamente. Amém, igreja? Amém. Deus não muda. Eu posso louvá-lo em meio à dificuldade, lembrando do que Ele já fez. Quando eu louvo a Deus, lembrando do que Deus já fez, sabe o que acontece comigo, meu querido? Gera esperança em meu coração. Deus me sustentou até aqui, e eu sei que de novo o Senhor vai mudar a minha história. Nós não louvamos a Deus porque a vida é boa. Louvamos a Deus porque Ele é bom. Olha o que você está falando, amém. É isso mesmo? Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. A gente não fala, a minha vida é boa em todo tempo. Porque não é, né, irmão? Cá para nós, né? Sim ou não? Tem dia que é aquele dia, né? Tem dia que eu só Cristo mesmo. Então eu não louvo a Deus porque a vida é boa. Eu louvo a Deus porque Deus é bom. Amém? Você está aqui ainda? Vire para o lado, se você puder, assim, meu amado, olha aí para o lado. Louvamos a Deus porque Ele é bom. Amém? Efeitos do louvor em nossa vida. Primeiro, nós precisamos aprender algumas questões que podem fazer a diferença em nossa vida de vitória. Alguns de nós acreditamos que louvor é apenas para pessoas que estão alegres, né? Tem gente que acredita que louvor é só quando a gente está alegre. O louvor é só para tempos de alegria. Então, se eu não estou alegre, não há a menor possibilidade de louvar a Deus. Então, meu querido, permita-me, eu quero discordar desse pensamento. Amém. Muito embora isso esteja até dentro da palavra de Deus, mas eu não entendo isso como uma regra, principalmente dentro do contexto. O meu receio é acreditarmos, ou melhor, que se acreditarmos dessa maneira, que eu só louvo quando eu estou alegre, significa que o louvor que eu vou dar a Deus sempre estará condicionado à minha condição emocional. Sim? Pensando dessa forma, sim. Significa que eu só vou conseguir louvar a Deus se eu estiver num ótimo estado de espírito. Se eu levanto bem, nossa, nem a Aline Barros chega perto de mim hoje. Mas o dia que eu levanto mal, falou, eu não quero ouvir a voz de ninguém hoje, nem a minha. Se eu depender da minha alma, da minha condição emocional, para louvar a Deus, ora louvo, ora não louvo, não louvo, não louvo, 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 não louvo, 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 não louvo, louvo, não louvo. Você está aqui ainda? Não está tonto não, né? Não se louva a Deus por emoções. Você está aqui ainda? Eu louvo a Deus por fé. Ah, Jesus. Eis porque lemos Hebreus. A Bíblia diz e me ensina que o meu louvor, em algum nível, e muitas vezes, talvez, será a nível de sacrifício. Deus está dando e dá à sua igreja um instrumento poderoso chamado louvor. E a decisão de louvá-lo é minha. Mas escute o que eu vou te dizer. Os motivos para se louvar a Deus não são meus. Olhe para mim. Vem dele. Confira lá. Salmos capítulo 22, versículo 25. Salmos capítulo 22, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: de ti vem o tema do meu louvor. Eu vou repetir para você. De ti vem o tema do meu louvor.
Você está aqui ainda? Ai, Jesus. Segundo, quando eu olho para o livro de Salmos, eu percebo que em muitas circunstâncias cânticos foram compostos em tempos de angústia, em tempo de provações, em tempo de guerra, em tempo de enfermidade, em tempo de choro, em tempo de tristeza, em tempo de depressão. Como é que faz então? Louvo a Deus? Por qual razão? Ou o que motiva o meu louvor? Portanto, eu quero desmistificar aqui hoje essa compreensão errônea que muitos de nós temos. Escute, eu não dependo das minhas emoções para louvar a Deus. Então escute, olha, eu louvo a Deus para que as minhas emoções sejam mudadas. Você entendeu isso? Eu não dependo das emoções para louvar a Deus. É o contrário. Eu louvo a Deus porque enquanto eu louvo a Ele, alguma coisa acontece aqui dentro. Diz amém para isso? Amém. Aleluia. O que eu estou tentando dizer é que quando eu abro a minha boca, mesmo em sacrifício, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias críticos, aqueles dias em que eu não quero nem mesmo ouvir a minha própria voz, escute, abra a tua boca, levante os teus olhos e louve a Deus. Porque essa tranqueira que a gente acaba sentindo, vez por outra em nossos dias, Deus altera em alegria, paz e comunhão íntima com Ele. Aleluia. Louvor tem o poder de interferir em nossa condição emocional. Ele interfere no nosso interior. O louvor ele interfere em nossas crises, em nossa tristeza, em nossa angústia, em nosso cansaço, em nossa depressão, nosso desânimo, até mesmo na nossa enfermidade. O louvor tem o poder de interferir em oposições, em desafios. Salmo 154, versículo 6: oferecer-te-ei voluntariamente, escute, voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome ao Senhor, porque é bom. Salmo 71, versículo 14: quanto a mim, esperarei sempre, te louvarei mais e mais. Salmo 59, versículo 16: eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Salmo 146, versículo 2: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Aplauda o Senhor e a sua palavra. Terceiro e último, e eu termino. Abra sua Bíblia, Salmos capítulo 22. Você já deve estar nele. Versículo 3. Lê comigo, por favor. Tu, porém, o salmista falando sobre Deus, tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Olhe para mim. Algumas versões diz: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Outras versões dizem: tu habitas em meio aos louvores do teu povo. Sabe o que isso significa? Talvez a coisa mais poderosa do louvor em nossa vida. Quando o tema do meu louvor é Deus, eu o atraio para mim. A Bíblia diz, escute, pense um pouquinho comigo.
Vamos tentar imaginar um pouquinho o céu? Amém? Perfeição. Você imagina o que são anjos e anjos e anjos e anjos e anjos cantando e louvando a Deus? Dá para imaginar o que é isso? Sem uma nota ser desafinada. Talvez sons de instrumentos sobrenaturais do qual nós nunca ouvimos ainda. Imagine isso em forma de orquestra, dizendo a Deus todo dia: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas a Bíblia diz que quando eu e você louvamos a Deus, Ele abre mão de ouvir lá em cima para ouvir eu e você. Que Deus louco! Que Deus louco! Eu, esse homem falho, você, essa mulher falha, esse homem falho. Mas a questão não é cantar, mas o louvor. Deus abre mão da perfeição lá em cima só para vir o meu e o seu. Detalhe: a Bíblia diz que Ele vem para fazer parte do louvor do seu povo. Foi Jesus mesmo quem disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou presente. Você louva a Deus em nome de quem? Porque se louva ao Senhor, se é só a Ele, por Ele e para Ele, quando louvamos, o Senhor vem para ficar conosco, para nos ouvir, para receber o que temos para dar. Curva sua cabeça um instante. Não olhe para mim, por favor. Feche os teus olhos. Eu quero falar com você aqui esta noite. Primeiro, você que ainda não conhece esse Deus, não experimentou esse Deus do qual nós estamos partilhando, a qual talvez você queira ter experiências com Ele. Se você não conhece a Cristo e você está aqui esta noite, se quer ter relacionamento com Ele, se quer aprender a louvar o seu nome, apenas levante a sua mão no seu lugar. Nós queremos orar com você. Levante a sua mão. Se você precisa de Jesus neste lugar, algumas pessoas vão estar orando com você neste lugar. Algumas pessoas vão estar orando com o teu coração. Não tenha medo. Levante a sua mão.
Deus quer te dar experiências com Ele, pelo louvor, pelo louvor, pelo louvor. Por favor, não abra os teus olhos, mantenha os teus olhos fechados. Eu quero falar com você que tem passado grandes dificuldades na tua vida, talvez precisando romper em algumas áreas. Você que talvez tenha vivido grandes dependências de homens, de circunstâncias, e precisa viver um rompimento em tua vida, precisa ver o sobrenatural de Deus em você. Ao ouvir a palavra desta noite, entendendo que louvor é o instrumento que Deus te tem dado, para que você se aproxime dEle e veja os grandes milagres que Ele quer fazer na tua vida. Levante a tua mão onde você estiver. Nós queremos orar com o teu coração. Você que precisa de rompimento em tua vida, para experimentar o milagre de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Blessed omni shikoli sakamios. Let's omni shikandra basarikandi. Beramos onclest emani sokmelilai. Deraka omni sakochilidai. Liberamos a tua unção neste lugar, Senhor. Os teus sinais e prodígios, para que os teus filhos experimentem o teu poder e a tua glória. Sinais e prodígios, enquanto a tua igreja te louva, te eleva, te engrandece, se achega a ti, Pai, através do louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor está aqui. Fique de pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nosso Deus é tão grande que mesmo em tempos difíceis, Ele nos dá a alternativa do louvor, como forma de termos a alegria dEle em situações críticas, de forma de termos a presença dEle em dias difíceis. Amém? Eu quero que você ore com a pessoa que está do seu lado aqui esta noite. Quero que você esteja junto. Ore no coração dele.